fazer essa apresentação aqui no evento, tá? Eu sou João Gondim, você já deve ter notado, sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Isso é mais ou menos o que a gente vai cobrir, tá? Tem uma rápida apresentação minha. Minhas áreas de interesse, tá? Eu tenho pesquisado minhas frentes de pesquisa ultimamente. O pessoal com quem eu tenho interagido em termos de colaborações acadêmicas, um rápido CV aí. E, bom, disclaimer, né? Eu sou professor da Universidade Federal, as minhas opiniões são minhas e o risco é todo meu de tê-las. Especificamente, qualquer coisa que a gente falar sobre vulnerabilidade e ataques são para fins puramente acadêmicos, com finalidade de avançar na segurança, e vem de experimentos e fontes abertas, e isso foi feito em ambiente controlado e sob consentimento institucional. Tá? Mas, alternativamente, eu sou um cara legal, na maior parte do tempo. Para segurança, não dá para ficar só em Gedanken Experimenting, não dá para ficar só imaginando as coisas, tem que testar. Karate Kid Approach, não acredito muito nisso de você não treinar combate e ir para o dia do combate e ganhar a luta, mesmo que você apanhe muito. Provavelmente você vai apanhar muito e vai perder. E não tentem isso em casa. Mas tudo bem. Feito isso, vamos começar. Tá? O que é que a gente tem de nosso cenário? Tem um conjunto de tecnologias que, por falta de um termo melhor, eu chamei de emergentes ou disruptivas. Então, a gente tem nuvem, a gente tem IoT, a gente tem 5G, a gente tem infraestruturas críticas. Cada vez, apesar disso aqui ser normalmente associado a um contexto industrial, a gente já está com essas coisas entrando e vindo para participar do nosso dia a dia. Tá? E tem ainda a nossa querida inteligência artificial, com machine learning, deep learning e também toda IA generativa e também adversarial. Tá? Cloud computing não é exatamente uma coisa muito nova, já está meio que consolidada, mas tem todas as suas características. Ela acaba sendo hoje uma enabling technology para coisas como IoT, na medida em que dispositivos IoT. Bom, isso aqui não é exatamente. Tem gente que não conhece, o pessoal bota como mobile, mas você pode botar no mesmo balaio das coisas. Isso aqui precisa ter um backup, o backup é em nuvem, senão o cara não consegue operar corretamente. 5G vai ser a grande tecnologia enabler para IoT, quando a gente tiver realmente isso aí rodando, não só IoT, mas toda uma série de coisas críticas também vão estar associadas. E a gente tem o que mais colaborando, né, sendo componente de IoT. Uma série de tecnologias associadas classicamente a sistemas de monitoramento e sistemas de controle, que acabam sendo integradas com conectividade para participar desse mundo que a gente vive. Tá? E, bom, o nosso foco aqui, uma palestra que vai falar de D2 e de IoT, tem duas opções. Ou você fala de D2 e depois fala de IoT, ou você fala de IoT e depois você fala de D2. Tá? Eu já fiz isso das duas formas, então eu acabei vindo para cá a gente aprofundar em coisas como IoT. Tá? Então, a Internet of Things, Internet das coisas, Internet de qualquer coisa, Internet de todas as coisas. Então, quando, quando eu ouço a Internet das coisas, eu penso mais ou menos como no reino animal. Você vai ter desde elefante, baleia, animais talvez não tão grandes, grandes mamíferos e tudo, até mosquito, muriçoca, maruim e coisas ainda menores. Tá? Tem uma diversidade muito grande, tá certo? Tem uma diversidade de campos cada vez maior em vários setores da economia e tudo mais. Então, a gente bota aqui quais são essas coisas da internet das coisas. E aí tem esse caso aqui,
Era um termostato de um aquário, um cassino em Las Vegas, e passava as informações por Wi-Fi para uma centralzinha e fazia lá o controle e tudo mais. Isso aí foi invadido, por essa conexão foi invadido e entraram na rede do hotel, do cassino, e fizeram uma festa. Tá? É, vocês vão até dizer, professor, se o problema for aquário, eu não tenho aquário, está tudo certo. Mas isso está em quase todo canto. Até onde a gente não esperaria muito encontrar IoT. Esse slide tem aí notícias de 2017. Então, você coloquei aí só para colocar, só para demonstrar como essas coisas estão presentes em vários aspectos da vida. Objeto de uso pessoal, vamos dizer dessa forma. E antes que alguém fique achando que a coisa não piora, no ano seguinte a isso aí, lá na DEFCON, teve uma palestra sobre como fazer ataques em coisas desse tipo. E que eu estou só apresentando por causa dessa referência a uma biblioteca bem bugada que é usada não só nesses dispositivos, mas dispositivos hands-free de uma forma geral. É, então, o que é que fica então dessa história? Como é que a gente caracterizaria? Era para estar ao contrário, aqui dali grande e o resto pequeno, mas tudo bem. Como é que a gente caracterizaria essa dimensão dos dispositivos em IoT? Olha, se a gente der uma olhada, o que é que tem de característica? São gadgets, aquelas bugigangas eletrônicas, tá? São dispositivos de eletrônica de consumo, tem a parte de mobile que eu gosto de colocar, tem sensores, tem parte mais ligada a controle industrial, que acaba vindo em toda a esteira, por exemplo, de automação predial, automação doméstica e tudo mais. E se a gente for dar uma olhada nesses caras, nessas aplicações, a gente acaba chegando nisso aqui. Tipicamente, são dispositivos com, eu vou dizer baixo ou restrito, bem restrito, do ponto de vista de poder computacional, armazenamento também, conectividade também, tá? E talvez o fator mais limitador seja que esses caras têm limitações de consumo de energia, principalmente se a gente for pensar em coisas que lidam com isso aqui, sensores e coisas desse tipo, tá? E qual é o efeito disso aí? Esse baixo consumo de energia faz com que, às vezes, ainda que você tenha alguma capacidade razoável do ponto de vista computacional, você não pode usar, porque você vai aumentar o consumo daqueles recursos e você não vai dar a vida que você queria, o tempo de utilidade que você queria. Tá? Então, a gente acaba tendo o quê? Restrições de implementação, que também estão associadas às próprias limitações de capacidade computacional e de armazenamento desses dispositivos. Tá? O que é que sobra? Olha só, aqueles dispositivos que a gente viu, aqui dali é muito simples de fazer do ponto de vista eletromecânico. E o controle também não é nenhuma dificuldade. Mas o cara tem muito pouco recurso que sobra para implementar aquela funcionalidade que ele deseja. Então, o foco do desenvolvimento se dá em funcionalidades e segurança não é exatamente uma preocupação. Até porque o cara tem os time to markets para entregar. Bom, se a gente der uma olhada, em uma pergunta válida, mas tem cá, o que é que de uma hora para outra o sujeito quer colocar conectividade em tudo? Inclusive, coisas que a gente fica se questionando se precisaria da conectividade, né? Como a gente viu lá. Bom, o que a gente tem é o seguinte: conectividade. Esse aqui já está mais ultrapassado, isso aqui já é o que vem na sequência. ESP8266, ESP32, são módulos do tamanho de uma unha, de um polegar, e esses dispositivos custam da ordem de $1 o milheiro.
E tem mais, ainda vem com um driver de rede. Ele tem alguma capacidadezinha lá como controlador, como processador, mas tem a conectividade. Está aqui a anteninha do Wi-Fi. Esse cara, ele vem com esse driver, é só plugar no sistema. O driver é bugado, mas funciona. Tá? Então, está tudo certo. E o ESP32 tem um pouquinho, ele vem na sequência, mas também tem características idênticas. Tá? Mas você diz, mas peraí, eu tenho que ter um sistema para plugar. Não tem problema. Olha só, isso aqui são single board computers, custam na faixa de 5 a 15 dólares. Então, você tem aquele no-break de uma marca que está há 30 anos no mercado, que agora ele diz no-break, tararã, IoT, né? Vocês devem já ter ouvido esse comercial por aí, né? O que é que o cara fez? Se ele não tinha, ele botou uma plaquinha dessa, plugou um troço daquele e ele agora tem um novo produto atendendo a tendência de mercado. Pois é, esqueça o no-break, pegue coisas que você nunca pensou que poderia ter. Você quer fazer hands-free? Não me pergunte para quê, por favor. Eu não faço a menor ideia de por que você colocaria conectividade em certas coisas que estão por aí. Eu só vi. Tá? Tem até um site interessante que o cara faz, tipo war driving, procurando aqueles dispositivos vulneráveis. Mas tudo bem, eu ia botar aqui, mas não vou colocar não, porque pode atentar contra a privacidade alheia. Depois, quem quiser, eu mando o link. Bom, tá? E com isso você tem um single board computer. Agora a pergunta é, o que é que roda nesses caras? Você não tem muito recurso computacional. Você não tem como botar aí. Provavelmente vocês vão botar um Ubuntu da vida, né? Um Windows 11. Será? Dream on. Ó, normalmente o que roda nessas coisas são imagenzinhas de Linux de 20, 25 anos atrás. Eu não preciso dizer que elas estão defasadas em termos de segurança, né? Todo mundo já sacou. E mais, não tem a menor chance de você aplicar patch e tudo mais para resolver o problema. Então, a gente tem essas características na base de vários desses dispositivos que estão aí sendo apresentados como IoT. Se você quiser uma coisa a little more kicking, uma coisa mais personalizada, aí você vai para uns Raspberry Pi, uns Arduino da vida, para fazer as suas coisas mais especificadas. Mas para eletrônica de consumo, para gadgets e tudo mais, a gente está falando desses caras aqui de cima. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é, e daí? Bom, vamos tentar resumir. Olha, esses caras têm problema de segurança em vários níveis. Tem gente com problema de segurança no chipset, no módulo, nos sistemas de desenvolvimento, nas APIs, nas libs que são usadas, e também nos OS e nas executivas. O pessoal mais da antiga ainda usa alguma coisa de executiva, mas principalmente sistemas operacionais de uso geral, em versões tipicamente defasadas. O projeto acaba sendo determinado, as decisões de projeto acabam sendo determinadas quase que unicamente por custo. E o que é que a gente tem além de tudo? Essas falhas de segurança em todos os níveis. E você acaba entrando num processo, né? Não tem um pessoal que fala aí de reuso de software, né? Reuso de software é legal, desde que o software seja bom, mas tudo bem. Não é o caso aqui. Mas você vai tendo uma perpetuação desses dispositivos, dos bugs e das falhas e tudo mais. Tá? Então, é esse mais ou menos o cenário que a gente tem. Olha, se desse, se você tiver o código, faça uma auditoria, faça o seu próprio build, adote uma abordagem dual, de tentar quebrar antes de começar a usar. Né? Mas isso aqui, deixa para quem sabe fazer, tá? Ou faça isso como aprendizado a sério. Tá? Beleza. A primeira... Então, do ponto de vista de dispositivo, a gente tem uma série de fragilidades que a gente consegue identificar
em relação aos IoTs. E do ponto de vista de conectividade? Bom, eu vou resumir uma palestra que eu dava há uns tempos atrás em 2 slides. A gente estudou esses protocolos aqui todinhos, camada por camada. Isso aqui é o Wi-Fi, Bluetooth, RFID, NFC. Isso aqui eu acho que é Bluetooth Low Energy, 6LoWPAN, fazendo uma interface de IPv6 com Personal Area Networks. RPL é roteamento com perda, o próprio PV6 e 4. Os caras de cá são mais de uso industrial, os caras de cá são mais de uso geral, tá? Bom, vou colocar só a conclusão do estudo, tá? Todos eles têm security issues. Todos eles têm problemas de segurança. Quando você tem um protocolo que diz, olha, tem um modo seguro opcional, sabe o que o cara diz? Use DTLS, que é o TLS em cima de UDP. Quem tem menos problema tem só ataque por reflexão. Beleza. Ok? Então, e como é que essas coisas acabam aparecendo? Olha, isso aqui seria um esquema geral de uma arquitetura que o pessoal já está tendo hoje, em que você tem uma rede de controle de processo de alguma forma, que é onde estaria o nosso segmento com IoT, as coisas lá que o valha, e uma rede, no caso aqui uma rede corporativa, e antigamente não tinha isso aqui, não tinha essa conexão. Tá? Quando, há muito tempo atrás, quase em vidas passadas, eu trabalhei de engenheiro num lugar, uma empresa até aqui da região, isso aqui era isoladão, completamente. E aí foi começando na própria indústria, na própria configuração, você começa a ter coisa do seguinte tipo. Bom, naquela época, inclusive, não tinha nem isso aqui para você conectar. E o que é que a gente tem? O que é que foi acontecendo? Esses caras foram evoluindo em termos de tecnologia, só que era aquele negócio, para cada dispositivo desse, você praticamente tinha que escrever um software, uma executivazinha para fazer esse cara funcionar, falar com o resto, falar com as remotas e por aí vai. Aí alguém teve aquela ideia, vamos usar um sistema operacional de uso geral, que dê para colocar primeiro nas remotas e depois nas pontas. E esse sistema operacional de uso geral, no começo era alguma versão de Unix, depois o pessoal colocando alguma coisa de Linux, até que chegou em coisas como Windows. E dando de graça o quê? Conectividade TCP/IP. Do lado de cá, TI comendo, evoluindo naturalmente. Aí chegou um dia que fizeram isso. Essa ligação aqui. Eu não estou querendo insinuar que uma rede air gap vai resolver totalmente o problema, mas você vai botar claramente uma barreira a mais e para fazer essas coisas não acontecerem. Tem outra coisa que, por que é que eu estou falando disso? Historicamente, o pessoal que desenvolvia coisas do lado de cá, o pessoal de controle de processo e tudo, partia de um pressuposto de uma rede isolada com controle de acesso físico. Isso é um dos motivos de você ter, inclusive, aquelas senhas default, hard-coded e hardwired nos dispositivos. Porque o cara chegava no campo para resolver uma questão, a última coisa que ele ia conseguir era a senha de root, ou a senha de sistema administrador, a senha qual fosse, perguntando qual era a senha. E o cara tem que chegar e resolver. Isso é uma tradição que está mantida até hoje em dispositivos IoT. Certo? Então, quando você junta que essa premissa da segregação e do controle físico vai precisar que você mantenha a prática, é de se esperar que algo dê errado. Aliás, bem errado. Bom, então, só para a gente resumir o nosso cenário, temos dispositivos IoT, temos são dispositivos que têm suas vulnerabilidades,
uma quantidade enorme, alguns mais fortes do ponto de vista computacional, alguns não tão fortes, mas, sem dúvida, pela dimensão do número de dispositivos, é de se esperar que a gente tenha uma expansão razoável da superfície de ataque oferecida, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, ou seja, são ataques mais simples que demandam menos skill. A gente vai tentar ver agora efeitos específicos que a gente espera para ataques DDoS de reflexão amplificada. Tá? Eu acho que todo mundo sabe que é um ataque de negação de serviço. Você que está querendo interromper ou saturar a capacidade de resposta de um serviço. Tá? Isso vem desde os anos 80. Primeiro grande incidente da internet, sem querer, querendo, deram uma negação de serviço na internet inteira. Não era esse o objetivo do cara, mas ele acabou conseguindo o Internet More Swarm em 88. Você tem o próximo passo, que é a distribuição do ataque lá por final dos anos 90, 99, 2000. E aí o ataque muda de patamar, de alguns caches para alguns megabits por segundo de capacidade. Inicialmente será feito manualmente. Você saía, o atacante saía invadindo na munheca, na mão, as máquinas para montar uma zombie net para ver se fazia um ataque. Então, a arquitetura mestre-escravo. E o próximo passo foi mecanizar esse processo de montar essa rede para distribuir o ataque, que são, o cara faz um código, solta, e os worms vão montando, infectando máquinas que se reportam agora, e você monta uma botnet. E com botnet mudou o patamar também, de 10 para dezenas, a centenas de megabits por segundo de capacidade de ataque. O ataque por reflexão amplificada, ele tem uma outra característica. Ele é o ataque que demanda esforço mínimo de preparação por parte do atacante. Você não tem mais que, para usar uma máquina como refletor, você não tem que invadi-la, você não tem que colocar um artefato nem nada. Você só tem que descobrir se ela faz amplificação ou não. Então, você faz uma varredura, quer dizer, o atacante faz uma varredura, anota e manda os probes para serem amplificados. Isso, entretanto, não é interessante, porque ele vai ter que lidar com muito refletor. Então, o que é que ele faz? Ele normalmente tem uma camada com bots que falam com os refletores, e aí ele controla os bots, e os bots excitam os refletores fazendo o ataque. Então, por exemplo, o ataque da Spam House, que é um dos poucos ataques bem documentados que a gente tem. Em 2013, o pessoal da Cloudflare segurou um ataque de 320 GB bits por segundo, e eles usaram algo como 30 mil refletores de DNS e uma camada de uns 30 bots que comandavam esses caras. Tá? Mas aí fica a pergunta, o que é que a gente pode fazer com 100 mil bots IoT? Muita coisa. Tá? Muita coisa, inclusive ataques massivos com DDoS. Tá? Tem aí já relatos de várias coisas que já estão sendo feitas. Tá? Mas o nosso foco vai ser aqui tentar ver pelo lado do DDoS. Tá? Aqui tem um pouco da evolução do DDoS ao longo do tempo. Tá? Essa linha vermelha é a evolução dos ataques contando em volume de tráfego, gigabit por segundo. A azul em pacotes por segundo. Então, no primeiro caso, você está mais preocupado em praticamente entupir tudo que for de link que esse cara, que o alvo tenha. No segundo, você está mais preocupado em estressar toda a infraestrutura, principalmente de roteamento ao longo do caminho. E no último caso, a linha verde, o que a gente tem é um ataque já que você está mandando requests mesmo para os serviços. Tá? Então, está na linha mais de um HTTP flooding ou coisa desse tipo. É mais demandante para o atacante. Tá? Tanto que a gente está vendo aqui uma evolução muito maior
e coisa desse tipo. Essa linha verde, a gente já está falando de ataques na linha de HTTP2 e coisa desse tipo que até ocorreram recentemente. Tá? A pergunta que a gente começou a tentar responder é possível a gente usar os refletores, usar os dispositivos IoT como refletores em ataques de reflexão amplificada? Porque, olha só, se for viável, se for interessante, a gente vai ter um problema. A gente vai ter uma dimensão muito grande de possíveis refletores, piorando a situação do ataque, a eficiência do ataque, e isso leva a um resultado bem terrível. A gente já estava tendo ataques ali, ó. Mirai, por exemplo. Mirai chegou em 1 tera sem usar reflexão amplificada. Usou 150 mil IoTs, estima-se que no total 300 mil, mas especificamente uns 150 mil DVR e câmeras, e chegou nesse resultado. Então, como é que a gente faria isso? E a pergunta, acho que é, como é que esses IoT poderiam participar em ataques por reflexão? Então, o plano foi fazer uma implementação de referência, caracterizar o comportamento de refletor e estudando a saturação. E primeiro a gente vai ver computadores de uso geral e depois mover para dispositivos IoT. Então, oi, não está passando. Agora passou. Deixa eu só voltar. Então, esse era o plano. E aí a gente foi primeiro desenvolver umas ferramentinhas. Desenvolvemos uma para fazer o ataque para amplificação em cima de SNMP, na sequência SNMP com SSDP. Depois a gente fez uma mais modular, que você pluga por protocolo e vai conseguindo fazer seus ataques. Então, primeiro a gente cuidou só do ataque, de controlar os volumes de ataque e gerar os probes em PV4 e PV6, testou para os vários protocolos. Os protocolos são esses, tá? DNS, Memcache, NTP, SNMP, SSDP e COAP, que é mais típico de IoT. Também em IPv6. E a gente chama esse cara de Linderhof, o castelo de Cinderela, que tem um hall de espelhos que era para ser maior do que Versalhes. Na versão 2 a gente agregou táticas como carpet bombing e pulse shape, alguma coisa de shaping e uma interface gráfica. Tá? E, bom, essa tabela reflete trabalho de alguns anos e várias publicações. Tá? E o que a gente tem é isso aqui. Quando a gente rodou esses protocolos, rodou o ataque nesses protocolos em cima dos refletores, em diferentes hardware de uso geral, a gente teve o seguinte: vocês podem ver taxas de amplificação bem diversas, 600, 38, 400, 13 mil. A gente botou só 13 mil porque não queria botar mais. Mas o que é que a gente esperaria? Naturalmente, a gente esperaria que uma amplificação muito alta saturasse em níveis muito baixos. O que é que a gente encontrou? E uma baixa em níveis altos. A gente encontrou todo mundo saturando mais ou menos no que a gente chamou de nível 3. Nível 3 é da ordem de centenas de probes injetados por segundo, consolidando essa saturação no nível 4, que está entre os milhares. Então, você está falando de algo como 10 a segunda, 10 a terceira, como taxa de injeção de probe nos refletores, em cada refletor. Isso aqui são detalhes de o que acontece depois da saturação. A gente está entendendo saturação como o momento em que o ganho, a amplificação deixa de ser máxima, deixa de ser sustentável. Ok. E daí? Bom, a gente depois foi ver então em IoT. Pegamos alguns dispositivos IoT, um Raspberry Pi, um gateway ADSL, uma câmera IP, e aí a gente tem os gráficos, né? Aqui está o joelho de saturação.
O Raspberry Pi, como é o cara mais potente desse daí, vai lá para o 3, mas você já tem em 2 as coisas acontecendo. Só para notar coisas engraçadas que acontecem com a IoT, aqui você tem o seguinte, o que sai do refletor em termos de volume de tráfego praticamente é constante. Você vai dizer, então não houve amplificação. Houve, porque você manda um probe por segundo, você tem o ataque durando 39, quase 40 segundos. Você manda 10 probes por segundo, ele dura quase 6 minutos, quase 10 vezes o tempo lá. E assim por diante. Você manda 100 probes por segundo, quase 1 hora. Qual é a chance de você pegar o verdadeiro atacante se ele manda 100 probes durante 1 segundo e ele desaparece? E o tráfego fica chegando na vítima durante quase 1 hora. Vítima não, alvo. Melhor. Grandes oportunidades. Mas não é nem isso. Isso aqui pareceu muito mais uma característica específica de um equipamento do que algo que a gente possa generalizar. Tá? Bom, a gente olhou também co-op em cima de IoT e ele caindo aqui no nível 2 antes de todo mundo. Tá certo? Bom, então a pergunta que a gente vai mudar agora é: como é que eu vou coordenar e operar um ataque de reflexão amplificada, de negação de serviço para reflexão amplificada, com uma botnet de 100 mil bots ou mais? Olha, eu não sei nem se vão ser necessários 100 mil. Mas o ponto aqui é o seguinte. Primeiro, vamos dar algum background. Não sei como é que eu estou de tempo aí, mas ninguém me mostrou plaquinhas ainda. Isso é bom, né? Pelo menos para mim. Vamos lá. Vamos tentar explicar esse gráfico rapidinho. Ó, a linha vermelha, a linha azul, é o que o atacante está injetando de probe no refletor. A linha vermelha é o que o refletor consegue absorver desses probes. Ou seja, você pode ver que chega uma hora e ele bifurca, ou seja, ele não está aceitando tudo que vem do atacante. Beleza. Aqui é a saída do refletor, que se confunde com o que chega no alvo. Essa diferença aqui, já que ela está log, essa diferença aqui é a amplificação. Aqui ela está máxima, no nível 2. Tem o topo no nível 3 e a partir daqui está saturada. Como é que é a arquitetura que a gente está pensando? Uma camada de bots que excitam refletores. Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora é o seguinte. A gente tem 4 pontos interessantes aqui. Aqui é onde você tem o máximo de amplificação, aqui é o máximo de throughput do refletor, aqui é o esforço mínimo sem saturação do atacante, e aqui o esforço total do atacante. Daqui para frente não interessa muito. Então, a gente tem algumas combinações. Por exemplo, ponto A e o atacante injetando. Se a gente olhar esses 2 pontos aqui, o que é que tem? Essa combinação aqui o atacante não está no seu máximo de capacidade, tem alguma reserva, mas ele está fazendo esforço mínimo de geração de pacote, porque tudo que ele dá sai do outro lado. Tá? Então, ele tem aqui, e o outro ponto aqui, esforço mínimo e o máximo de refletores que ele consegue agregar por injetor. Aqui, ele também tem um caso, tá? Só que tem o seguinte, é mais interessante a gente ver esses 2 pontos em relação a cada um desses 2 do que ao contrário. O que é que você tem? Se você, dependendo de quanto seja o que você perde de amplificação de cá para cá, pode ser que seja mais interessante trabalhar aqui de um ponto para o outro, porque aqui você tem mínimo esforço, mas aqui você tem máximo throughput por refletor. Isso aí é uma questão de fazer o levantamento do tipo de ataque que você vai querer fazer. O que é que eu imagino um atacante fazendo? Ele está montando lá, dimensionando quantos refletores ele precisa e quantos bots ele vai precisar, dada a concentração de refletor por bot. Então faz a continha. Eu quero fazer um ataque de 10 tera,
dividido por essa vazão. Aí tem um número total de refletores que vai precisar. Aí puxa agora pela amplificação. Ele tem quantos refletores, quanto ele tem que gerar por refletor, por injetor, e aí você tem essa taxa de quanto ele vai ter por refletor, por injetor, desculpe. Então, você tem todo o dimensionamento já hierarquizado. Essa é a notícia em termos de o esforço de geração de tráfego por parte do atacante deve diminuir consideravelmente, mas o esforço de coordenação e orquestração aumenta, porque o ataque ficou mais, necessita não só alguma coisa a mais de preparação, mas também de como tocá-lo. Bom, para ninguém falar dizer que eu não falei de flores, vamos falar um pouquinho de mitigação. Tá? As técnicas principais de mitigação são essas duas aí, black holing e uma Hybrid Cloud CDN. No primeiro caso, basicamente é você colocar uma rota dizendo tudo que vier para o alvo, manda para void. E no segundo caso, você tem uma caixa e quando ela detecta que está tendo DDoS, ela manda para a nuvem. Isso é o que domina-se hoje. Pois bem, a gente tem uma técnica chamada carpet bombing. Carpet bombing você faz o seguinte, tipicamente, ao invés de mandar todo o seu tráfego para um endereço no range de onde está o alvo, você dispersa o seu tráfego nos vários endereços do range em que está o alvo. Pergunta, como é que você vai fazer black holing agora? Você tem duas opções, a burra e a mais burra. Não sei qual das duas. A ruim e a pior. É melhor dizer assim para ninguém ficar ofendido. Tá? A primeira é você botar, para cada endereço que você detectar, uma regra de black holing, né? Roteando para void. Mas você é um cara que já sabe rotear, você sabe o que é sumarização, aí você bota uma regra só com todo o seu range de rede, né? Pergunta, você está melhorando ou está piorando o ataque? Deixo como reflexão. Segunda técnica. Então a gente já sabe como estressar o black holing, né? Beleza. E a segunda? Vamos estressar agora a mitigação híbrida. O que é que você faz? Ao invés de você ir devagarinho para tentar não ser detectado, você manda pulsos de toda intensidade para o detetor dizer, está tendo um ataque. Aí, desde alguém ligar para vamos mudar o roteamento para a nuvem, até o próprio roteamento mudar, você vai ter um tempo de convergência no roteamento, que é da ordem de minutos. E nessa convergência você vai ter interrupção na sua conectividade. Aí, quando você está completando a convergência, o que é que nosso amigo faz? Tira o ataque. Aí alguém diz, rollback, volta com o roteamento como estava antes. Aí, quando o cara está completando o rollback, o que é que você faz? Manda a pancada de novo. E fico nessa brincadeira. Então, eu ataco metade do tempo e eu dou negação de serviço o tempo todo. Bom, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é o seguinte, é que essas técnicas de mitigação que a gente tem hoje tem que melhorar, tem que evoluir, está claro. Tá? Porque os próprios ataques viraram security aware em relação a eles. Se a gente for olhar para a deteção baseada em taxa, olha, na medida em que eu tenho taxas de injeção mais baixas, eu tenho taxas de resposta mais baixas, taxas nos refletores mais baixas. A mitigação, a deteção de uma forma geral, vai ter que operar por limiares mais baixos. E a deteção vai ficar mais difícil de fazer, porque o tráfego de ataque fica mais difícil de distinguir do tráfego normal. Se você usar machine learning, seus datasets que você usou para treinar seus sistemas vão ter que incluir esse novo comportamento. E muito provavelmente você vai ter que retreinar os seus modelos. Heurísticas,
coisas baseadas, por exemplo, em características de fluxo, como, no caso de D2 por reflexão amplificada, muita resposta que você para reply que não houve, deve sofrer menos. Tá? E para D2 em geral? Para D2 em geral, a gente tem, isso também se aplica por reflexão, mas a gente tem essas três técnicas, que é a filtragem na origem, que não é adotada porque quem tem o benefício, principalmente é muito adotada porque quem tem o benefício não é quem está adotando, quem tem o esforço. Filtragem no destino, que equivale a algo parecido com black holing, e filtragem orientada ao destino. E limitação da resposta, da taxa de resposta. O primeiro não vai ser afetado diretamente, mas as outras duas vão ter que melhorar na sua precisão para não piorar o quadro de efeitos colaterais, como a gente viu nas duas técnicas que a gente citou aqui. Tá? Então, de uma forma geral, filtragem de fluxo e bloqueio, tá? Carpet Bomb e Impulse Wave já tiram vantagem, ou seja, o DDoS já está security aware. Tá? Por quê? Porque o pessoal está preocupado nos efeitos do DDoS e não nas causas. Toda a nossa estratégia de detecção e mitigação, principalmente mitigação, está nesse sentido. Eu sei que isso é mais fácil de dizer do que fazer, porque muitas vezes você teria que atuar em algo que está fora da sua jurisdição, tá? Ou seja, mais próximo da origem, tá? Um compromisso entre eficiência e redução em efeitos indesejáveis seria tentar fazer a detecção e a mitigação no meio do caminho, tá? Da origem para o destino. SDN, SDN até que tem as ferramentas e parece que seria uma boa ideia para fazer essas melhorias. E tem muita pesquisa indo por aí, mas o pouco que as soluções que eu vi, soluções para mitigação, são detecção e mitigação. Ou são ineficientes ou erradas, tá? Nem conseguem detectar direito. E olha, não detectar D2 é como não detectar que passou um elefante aqui no corredor, tá? D2 volumétrico. Ele deixa sinais, mesmo que você não veja o elefante. Tá? São soluções que eu acho até engraçado. O cara bota lá com machine learning e tudo mais e diz que vai usar em tempo real. Nem viu se o algoritmo tem chance de fazer a inferência em tempo real. É lindo. E, por fim, o cara faz o bloqueio do endereço na boca do alvo. E o link continua saturado, não resolveu muita coisa, né? Então, são as limitações que eu vi nesse tipo de abordagem de SDN. Tem gente também que fala aí de uma solução com fog, com edge. Olha, basicamente isso aí é principalmente para em ambientes com IoT, fog, edge computing. A ideia que tem é a boa ideia de um gateway com a DMZ, né? Só que o nome ficou legal e IoT segregado dessa rede, tá? No final, você pode até usar SDN, dá para fazer isso legal. Bloqueio de filtro de tráfego egresso, tá? Para evitar tráfego espufado. E, no fim, parece um velho revamp de um ABCP 38, que é uma regra de, não sei, uns 20 anos atrás para lidar com D2. Bom, para a gente fechar, eu quero estar no tempo, gostaria dessa ideia. Tá? Detecção e mitigação tem que dar uma mudança de foco para identificar as fontes do ataque, os seus pontos de convergência, para melhorar assim a precisão e a eficiência geral na defesa contra o DDoS volumétrico. E só para a gente não falar do futuro, esse é o futuro. Você agora não vai mais atacar o serviço, você vai atacar o negócio. Todo mundo botando tudo na nuvem, né? Eu acho uma coisa meio nebulosa, mas tudo bem. Eu não sou um cara de nuvem, nem sou um cara de desenvolvimento. Mas tem aqui um relato do sujeito que o ataque de negação de carteira, ou EDOS, Economic DOS, tá?
E olha só, que tal você fazer uma query, um API call, em cima de um servidor SQL e receber uma conta modesta? Quantas contas dessas você precisa receber para quebrar? Eu mostrei isso na terça-feira nos alunos, e um deles disse, ele trabalha num banco, não vou dizer qual, ele disse, meu Deus, eu não sei se o pessoal tem uma cláusula para lidar com isso no contrato. Eu disse, certamente não. Como é que se faz isso? Olha, é, basicamente é isso aqui, ó. Você põe na nuvem, usa uma API meio estranha, bota lá na arquitetura de microserviço, faz umas queries meia boca e um banco mal projetado. É a receita certa para coisas interessantes. Não precisa ser 3 milhões, né? A gente pode ter coisas mais legais. Só ver aqui. Então, da perspectiva do atacante, só para a gente fechar, ele consegue controlar refletores e modular o ataque como ele quer. A complexidade de executar esses ataques requer não muito conhecimento além do que ele já tem em termos dos protocolos e das defesas. As estratégias de mitigação podem variar em complexidade das capacidades de quem estaria operando elas, mas hoje a gente tem um quadro realmente não muito animador. E atacante, para gerar mais tráfego, conseguir os volumes maiores, vai ter que ter muito mais refletor, vai precisar de melhores capacidades de comando e controle, usar refletores, quem sabe, na nuvem, tá? Isso passa o foco da prevenção, passaria, né, para segurança de nuvem, tá? Os dispositivos IoT, como refletores ou possíveis injetores, são uma forma da gente pensar como o ataque evoluiria, tá? E acaba dando mais capacidade aos atacantes com maior complexidade para os defensores. Ou seja, o jogo tende a continuar como está, só piorando um pouco mais. Grandes oportunidades para quem oferece serviço de segurança. E já antecipando para que lado a gente deveria olhar as coisas. Tá? Próximas atrações em termos de DDoS, a gente está tendo já... Tudo que eu falei, você tirando o SimFlooding da vida, os ataques reflexivos são todos em cima de UDP. A gente já está tendo uma tendência, já tem ataques reportados de TCP DDoS focado em reflexão usando TCP. Tá? E o mais legal é o seguinte, sabe como é que você faz isso? Explorando características, features das middle boxes. É aquela caixa, eu não vou dizer nome de fabricantes aqui, mas tem uma que parece uma árvore, tem outra que parece um Pikachu, né? Tem outra que é uma fortaleza, tem outra que é uma cidade legal, um palo não sei das quantas, é lá no alto, tá? Que tem implementações menos que heterodoxas, menos que ortodoxas da pilha TCP, e fazem coisas que são exploráveis, tá? Então, imagine, você manda buscar o update de um negócio que por um acaso, o fabricante não disse que estava mudando o endereço e a porta, aí o cara vai, pega e te joga 1 giga de cara e diz assim, é isso mesmo que você quer? E se você tiver 500 máquinas na sua rede fazendo isso repetida e simultaneamente, porque o bendito a bendita aplicação fica checando update deslocadamente, repetidamente, o que acontece com o seu link? Cara, não precisa ser atacante, já basta, né? Isso que eu estou reportando aqui, infelizmente, é algo que eu vi. Os caras passaram 15 dias para descobrir que era isso. Tá? E coisas interessantes explorando HTTP/2. Todo aquele negócio de frame para melhorar e tudo mais, tem ataques, aqueles ataques em request por segundo estão crescendo por conta disso. Tá? Denial of Bullet, que eu acabei de falar, é uma maravilha. Você põe na nuvem, tem um modelo de negócio que serverless, cada vez que eu carrego, ele cobra,
cada vez que ele roda, ele cobra, cada vez que você pensa nele, ele cobra. Beleza. Aí você junta com a API nesse modelo, Function as a Service, coisas bonitas assim, microserviço. Aí você bota uma aplicação que tem uma query mal feita, em um banco de dados meia boca, e recebe uma conta de 3 milhões do provedor. Você já viu essa, né? É bronca, né? Quantas o cara precisa receber dessa daí para quebrar? Basta uma, né? E o mundo é brilhante, porque a gente pode esperar aí malware IA, que está utilizando IA adversarial generativa, em homenagem ao nosso... Tá? Aí, eu só vou fazer uma legenda aqui. Estou falando de gatos e igrejas. Eu acho que isso faz sentido para alguns aqui. Tá certo? Ela tem que ter duas torres, senão também já não pega, né? E coisas que a gente tem trabalhado, aí jamais, vocês podem achar que não, mas é do lado defensivo, White Hat Botnet. Então, a gente fazer uma botnet que chega lá, desaloja o bot e marca a posição e diz, eu estou aqui. E aí tem uma série de coisas a você pensar, como, por exemplo, a capacidade de infecção secundária, a propagação, tem um lifespan para que esse negócio não fique permanente e coisas desse tipo. E isso demanda o quê? Comando e controle resiliente. A gente está pesquisando isso aí nessas duas frentes. Tá? E também injetores, bom, aí outras coisas, a gente está só falando a coisa legal que a gente está fazendo. Tá? Tem outras coisinhas aí interessantes, a gente está querendo ver se faz um mapeamento de refletores no espaço BR. A gente poderia combinar o jogo com muita gente para deixarem fazer a varredura, mas é interesse nosso ter as condições reais, porque eu acho que vocês já sacaram que a pesquisa que a gente faz aqui é tomando claramente um lado adversarial, para entender como é que esse negócio funciona, para a gente ver se defende melhor. Tá? Já me pediram para explicar coisas que não faziam sentido do ponto de vista do adversário, e por isso que os papers nem sempre vão. Por que você não explicou aqui? Devia ter feito fine-tuning do refletor. Pô, cara, eu sou atacante, mal tenho a informação que eu preciso. Tá? Mas que bom seria que se um dia a gente tivesse paper revisado por quem entende segurança mesmo, né? Mas tudo bem, a gente chega lá. Acabou, né? Então, eu acho que é o último também. Então, minha gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Ainda dá para pergunta? Então, não, eu tenho. O Gerson me botou num negócio lá. Eu ainda tenho 3 minutinhos pela conta do Gerson. Deixa eu voltar o slide aqui. Você chegou na hora certa, porque aqui, só para justificar, aqui isso aqui você deve ter visto, né? Legal, né? Mas a argumentação toda é isso aqui, olha. A gente notou que os refletores saturam mais ou menos no mesmo nível, independente de ter uma amplificação alta ou baixa, de ter hardware mais forte ou mais fraco. Mais ou menos nas mesmas ordens de grandeza. E isso abre oportunidades por parte de quem vai atacar. Ele sabe agora que ele não precisa passar de certos pontos, não precisa trabalhar mais do que ele... E agora o esforço é muito mais de coordenação e orquestração dos recursos que ele tem. Ele vai ter que lidar com redes maiores, relativamente. E olha que comportamento legal. Tu manda um pacote, gera tráfego durante 40 segundos. Se mandar 10, durante 360, 6 minutos. Se mandar 100, durante quase 1 hora. Coisas que a IoT faz. Bom,